Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui bastidores, detalhes da reunião do PL que aconteceu ali, e a Michelle, num dado momento, pediu orações para Moraes, falou em perdão, e o Valdemar da Costa Neto, que estava presente, é claro, provocou a ex-primeira-dama. Então, o jornalista do Globo aqui trouxe muitos detalhes desses bastidores, e até um dos que estavam lá presentes fizeram até uma comparação entre Moraes e Ciro Gomes, também no intuito de provocar a Michelle. O clima não está nada bom dentro do PL, vamos trazer esses detalhes. Dizer também aqui de uma matéria que fala que o Bolsonaro tem uma previsão nada animadora sobre quando poderá deixar o regime fechado. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, porque antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Lembrando que nós temos aqui um clube de membros que deu uma renovada, isso mesmo. Nós temos agora categorias com vídeos exclusivos, teremos em breve lives exclusivas, então fica atento aí, clica aqui embaixo no Seja Membro, e tem uma categoria que nós vamos agradecer aqui nominalmente a quem fizer parte dela, além dela ter o benefício do vídeo, da live exclusiva, e também ter o nome mencionado aqui como forma de agradecimento. Então, clica aqui embaixo, tá aí, Seja Membro, você vai ver lá os valores, né, uma forma a mais de você colaborar aqui com esse nosso trabalho. Pessoal, vamos falar aqui agora o seguinte: o jornalista do Globo, Lauro Jardim, que costuma ser muito bem informado ali, não estou dizendo que ele acerta sempre e tal, mas tem as fontes dele, e essas fontes participaram ali da reunião do PL, com a presença do Valdemar, da Michelle, do Flávio, depois, e de outras figuras também, né, Rogério Marinho, e depois de toda a treta envolvendo o Ceará, da fala da Michelle, que nós já repercutimos aqui várias vezes, no evento lá de lançamento da pré-candidatura do Girão ao governo do estado. O PL, que até aquele momento tinha firmado um apoio, digamos assim, um compromisso de apoiar a candidatura de Ciro Gomes, e aí depois a coisa teve uma reviravolta gigantesca por lá, e eu vou trazer detalhes agora aqui. Diz a matéria que Michelle não admite o apoio do PL a Ciro Gomes do Ceará por causa das críticas pesadas que o ex-governador fez ao marido dela. Beleza, diz aqui o Lauro Jardim, mas a reunião de segunda-feira passada da bancada do PL, em que ela estava presente, impressionou o pedido feito pela ex-primeira-dama. Lá pelas tantas, para a surpresa dos vários parlamentares presentes, Michelle pediu que todos perdoassem ninguém menos do que Alexandre de Moraes. De acordo com alguns deputados, Michelle ressaltou que fora informada de que o ministro relator do processo que condenou Bolsonaro anda constantemente com um terço, e disse: temos que orar e perdoar o Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Moraes, que os bolsonaristas chamam de ditador da toga, e palavrões assim que eu não vou nem falar para vocês aqui. Já viu várias manifestações do Malafaia, tanto na Paulista quanto no Rio de Janeiro, em Brasília, e nos vídeos dele, os filhos do Bolsonaro vivem xingando Moraes, mas a Michelle acha que tem que perdoar o Moraes. Meus amigos, e orar por ele, né? E claro que isso aqui gerou uma surpresa geral nos que estavam presentes nessa reunião. E o Valdemar Costa Neto, diz aqui o Lauro Jardim, meio rindo, comentou na lata: eu prefiro as orações que o Malafaia fez pro Alexandre na Paulista, nos atos da Paulista. Que não tem nada de oração, né? Ou finge ali um momento de oração e tal, mas depois senta a lenha e descasca lá o ministro do STF. Aí, diz um deputado que testemunhou a cena, que estava lá presente, né? Quem será que fez mais mal para o Bolsonaro? O Ciro ou o Moraes? Pois é, porque o Ciro, ele falou muita coisa do Bolsonaro, inclusive, não é de agora também não, 2022, em 2018. Se você for resgatar ali os vídeos, 2018, o foco do PT estava em fazer a campanha Lula livre, mesmo sem saber que não tinha como ficar livre essas eleições, estava condenado em segunda instância, impedido de disputar as eleições por conta da lei da ficha limpa que o próprio Lula tinha sancionado. Então,
Ali era um movimento mais para causar sensibilização das pessoas. Então, enquanto o PT estava focado nessa questão toda ali, o Ciro, que disputou as eleições e naquela ocasião ficou em terceiro lugar, estava batendo no Bolsonaro, falando um monte de coisa que a própria Michelle essa semana postou nos seus stories esses vídeos do Ciro, né? Também ela postou os mais recentes, do Ciro criticando o Bolsonaro ali. Então, a pergunta desse membro do PL, e que se participou dessa reunião, não é qualquer membro, é alguém que tem voz e influência, e aí, quem fez mais mal pro Bolsonaro, o Ciro ou o Moraes? Porque a Michelle acha que o PL não deve apoiar o Ciro por conta do que o Ciro falou sobre o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma reunião, ela pede para que os membros do PL perdoem o Moraes e façam oração pelo Moraes. Então, o que a Michelle acha que é mais ruim para o marido? As falas do Ciro ou as decisões do Moraes? No fundo, a máscara dela tá caindo, pessoal. Ela fica nessa coisa de posar como se fosse uma santa, uma mulher, opa, não sei o que das quantas. Só que essa briga aqui no Ceará é apenas um pretexto para ela colocar as manguinhas para fora na disputa pelo espólio do Bolsonaro. Ela agora posou como alguém que está preocupada com os valores da direita, e quando ela critica o André Fernandes, que recebeu o apoio do Flávio, do Carlos e do Eduardo, é como se esses aqui não estivessem preocupados com os valores, apenas preocupados com a vitória, com o poder. Então tem toda essa questão lá no Ceará, e repito, eu acho que ali é só um pretexto para ela tentar, de fato, alçar voos maiores e ser o nome escolhido ali pela direita para ser a candidata à presidência da República. Só que pode ter dado muito errado. No meio político, a postura dela não agrada. Isso aqui pegou mal com o próprio Valdemar, porque o Valdemar já tinha palavrado esse apoio lá no Ceará, e agora eles tiveram que recuar. Inclusive saiu a matéria depois aí, o próprio Flávio falou, o André Fernandes, que eles vão esperar meio que assim, não, vamos dar um tempo, dar uma analisada. Eu acho que quando a poeira baixar, esse apoio para o Ciro deve voltar, até porque o Girão é muito fraco no Ceará. Muito fraco mesmo. Disputou agora as eleições lá para a prefeitura e teve 1% dos votos. E nas pesquisas recentes, o Ciro aparece muito mais bem colocado, inclusive no segundo turno, derrotando o atual governador, e o Girão aparece muito mal. Então, creio que, quando a poeira baixar, a tendência é que o Ciro consiga ter um amplo apoio ali nessa disputa para o governo do Ceará e com grandes chances dele ser eleito. Mas aqui no fundo, repito, essa questão do Ciro aqui é só um pretextozinho para Michelle, colocar as manguinhas para fora e aos poucos vai revelando quem ela de fato é, a máscara dela vai caindo. Pessoal, e o Bolsonaro pode dormir bastante, se dedicar lá nos caça-palavra que o Jair Renan levou para ele, porque a previsão que o STF recebeu sobre uma possível saída do regime fechado é desesperadora para o ex-presidente. Diz aqui que a previsão é que ele vá para o regime semiaberto a partir de 2033, de abril, 23 de abril de 2033, ou seja, aí algo em torno de 7 anos e 4 meses no regime fechado. Para o livramento condicional, referente à condenação por 5 crimes, entre eles de golpe de Estado, a data é de 13 de março de 2037, o que dá aí mais de 12 anos. Embora o Bolsonaro só tenha iniciado o cumprimento da pena definitiva pela trama golpista em 25 de novembro, a Vara de Execuções Penais decidiu contabilizar também o período em que ele esteve em prisão domiciliar, entre 4 de agosto e 22 de novembro. Oh, que beleza, hein? Esse abatimento, que beleza para ele, né? Esse abatimento foi aplicado mesmo que a medida tenha sido determinada em outro processo, o de coação, e não naquele que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão. A Vara de Execuções Penais encaminhou o documento a Moraes, a pedido do ministro, relator do caso no STF. No entanto, ao fim do documento, faz uma ressalva. As informações constantes neste atestado são extraídas do sistema informatizado elaborado a partir de guias de recolhimento e certidões de antecedentes criminais. Estas podem sofrer alterações e não garantem automática concessão de benefícios, sendo indispensável a análise processual executória de cada caso concreto. Então, meus amigos, é no mínimo 8 aninhos aí de cadeia, um tempo bom para refletir e vai preencher muitos caças-palavras aí, né?
E rapidamente aqui, para fechar o vídeo, com muita informação, hein? Lula e Trump bateram um papo longo por telefone. E depois da conversa, Trump postou o seguinte: tivemos uma ligação muito produtiva com o presidente Lula do Brasil. Entre os assuntos discutidos estavam comércio, como nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, sanções impostas a vários dignatários brasileiros, tarifas e vários outros temas. O presidente Lula e eu estabelecemos uma relação em um encontro que ocorreu na ONU. E acredito que isso preparou o terreno para um diálogo e acordos muito bons no futuro. Estou ansioso para vê-lo e falar com ele em breve. Muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada e de uma maneira também informal ali, sem ser na nota aqui, elogiou Lula e tal. Então, olha, eu fico pensando na cara de Eduardo Bolsonaro, que depois postou todo sem graça, falando que vê com otimismo esse estreitamento da relação. E eu, mas por dentro, eu fico pensando a raiva que ele tá, porque nessa notinha aqui nem passa perto de falar nome do Bolsonaro, né, de falar em anistia. Olha, realmente, assim, para quem acreditava que essa estratégia do Eduardo fosse dar alguma coisa a favor da família, né, deu com os burros na água, prejudicou o Brasil por conta desse tarifaço também, que não tem nada a ver com a articulação dele, é uma questão meramente comercial, os Estados Unidos pensando nos Estados Unidos, mas a família Bolsonaro acreditou que o Trump estivesse preocupado com a condenação do Bolsonaro e que faria uma pressão para que tivéssemos anistia. Não teve, agora pode chorar bastante aí, Eduardo Bolsonaro. E eu trago um recado muito especial para você que está afim de uma renda extra. Não falo de tigrinho, não falo de aposta, de bet, nada disso. Eu falo de uma oportunidade de trabalho para você que está aí a fim de melhorar o seu rendimento, realizar o seu sonho. Eu vou deixar aqui um link embaixo, você vai clicar, vai conversar com o Clayson e ele vai te enviar lá um material para você conhecer e realmente tem ajudado muitas pessoas mesmo. Vamos trazer aqui o exemplo Vamos pegar aqui o exemplo do Luiz Felipe. O Luiz Felipe, num dia, fez $101. Eu vou deixar o print para vocês verem aqui. E ele agradecendo, né, por toda a ajuda, por ter dado essa oportunidade para ele. E num dia, $101. Vai ser todo dia assim? Ninguém sabe. Pode ser que ganhe menos, nada, no outro dia. Pode ser que ganhe o dobro. Vai depender de muitos fatores, como o tempo dedicado, o esforço, pegar o jeito da coisa. Tem gente que está tirando aí $200 no mês, $1.000 no mês, $3.000 e recebe em dólar, é isso mesmo. Então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, clica aí, conversa com o Clayson lá que ele vai te mostrar tudo direitinho e quem sabe pode ser um divisor de águas aí na sua vida. O link está aqui embaixo. Valeu, gente, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!